Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal, mais um react. Dessa vez a gente vai lá pro BBC News Brasil. Colônia japonesa cria floresta de comida no Pará e vira referência contra o desmatamento. A gente vai falar um pouquinho, usar esse react como desculpa para falar um pouquinho sobre ecologia, né? Sobre desmatamento e preservação das nossas florestas. Então vamos lá pro vídeo, vamos reagir. Chegamos aqui em 22 de setembro de 29. Eu com 2 anos de idade, bebê ainda. Nossa. Não tinha nada mesmo, era mata. E me criei no meio da mata praticamente. Quando a gente fala em migração japonesa para o Brasil, muita gente pensa em São Paulo e no bairro da Liberdade. Eu ia falar isso, exatamente isso. Eu não sabia de jeito nenhum que se tinha algum tipo de colônia asiática japonesa na região norte, assim. Eu era totalmente. Eu ia pelo conhecimento estereotipado, assim. Eu admito meu preconceito, assim, que eu não. Por isso que eu trouxe esse vídeo, um dos motivos é esse. E principalmente pelo assunto do desmatamento, que também é muito importante. Mas é muito bonito ter esse conhecimento e ver a diversidade, né, que nosso país tem. Não entrando naquele mito da mistura, da miscigenação, como se fosse tudo bonito, da democracia racial. Mas entrando na questão histórica, né? E na questão atual de ver o quão nosso país é rico, né? Em tradições e culturas, enquanto nosso país pode, se a gente contar a história, se a gente lidar com a nossa história bem, o quão uma história rica a gente tem, né? Quanto de histórias, de povos e de tradições nós temos, né? Mas a gente veio para Tomé-Açu, no interior do Pará, contar a história de como um grupo de japoneses veio parar na Amazônia. Eles não só vieram para a Amazônia, como criaram um sistema de plantio que recupera solos esgotados e ao mesmo tempo gera alimentos o ano todo. Uma técnica capaz de transformar grandes áreas desmatadas em exuberantes agroflorestas e que fez de Tomé-Açu um exemplo para quem busca alternativas à destruição da Amazônia. Nos anos 1920, quando as famílias japonesas começaram a chegar aqui, a ideia era que elas ficassem alguns anos, juntassem um dinheiro e depois voltassem para o Japão. Só que Isso caracterizou também, pelo que eu sei, no Sudeste também, né? Aqui em São Paulo, eu falo diretamente de São Paulo, pelo que eu sei de migração, muitas colônias aqui foram nesse intuito também, né? Tanto que muitas pessoas, muitas famílias não aprendiam o idioma local ou não fixavam muitas raízes, porque o plano a longo prazo não era ficar aqui, era voltar em algum momento, né? Então, não se tinha, por exemplo, uma questão de fixar muitos imóveis, fixar, tipo, uma cultura junto aqui. Por isso que muitas vezes as colônias, no sentido dos imigrantes, né? Não de colonizadores, eles ficavam dentro de um grupo, trabalhavam, se esforçavam para um dia voltar para sua terra. isso não aconteceu com uma boa parte daquelas pessoas. Elas ficaram aqui até o fim e morreram no Pará. Essa é a história de uma comunidade que fincou raízes nesse pedaço da Amazônia. O Japão, o senhor sabe que é um país pequeno em relação ao Brasil, né? Pequeno. Então não tinha uma perspectiva de adquirir alguma coisa futura. Então meus pais resolveram vir para o Brasil, porque o Brasil tem uma terra muito grande. Aos 96 anos de idade, Hajime Yamada é a última pessoa viva a integrar a primeira leva de japoneses que aportou em Tomé-Açu, Nossa, cara. em 1929. Porque a gente A morava história é numa viva, barraca, né, né? mano? Madeira, casa de madeira, coberta de cavaco, piso de chão. Só tinha sozinho onde tinha quarto. Mas pobre mesmo. Sempre foi pobre. Como que foi que essa onça apareceu aqui? Agora, porque aqui atrás era mata. Mas é muito grande, né? Assustador. O senhor tinha medo? Não, não temia. Tremia. Aos poucos, as famílias japonesas que chegavam
foram mudando a cara daquele pedaço da Amazônia e deixaram em Tomé Açu várias marcas visíveis até hoje. Os japoneses prosperaram em Tomé Açu e construíram os principais edifícios do município, o que incluía este aqui, onde funcionou um hospital nos anos 50. Mas houve percalços nesse trajeto. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil... Teve a questão de uma coisa que não se fala muito, mas o Brasil teve espécies, como outros países dos aliados, teve espécies de campo de concentração para principalmente pessoas do eixo. A gente prendia pessoas do eixos porque a gente se aliou aos aliados, mas vários países aliados tinham isso também, né? O campo de concentração de pessoas que tinham nacionalidade do eixo, né? Eu tenho um filme que retrata isso na Amazônia, que eu esqueci o nome do filme, cara. Eu esqueci o nome do filme, tem na Netflix, eu assisti na Netflix, mas é sobre um imigrante alemão. Ele trabalha vendendo... É dipirona ou Novagina? É um remédio clássico pra dor de cabeça, sabe? Ele é um vendedor itinerante. Ele vai passando pelas cidades e, tipo, mostrando... Ele tem uma bobina de filme e ele reproduz um filme, né? Daí ele vai passando de cidade em cidade, passando marketing através de filmes. É muito louco, assim, a história do filme. É bem diferente, é bem legal. E ele vai passando os filmes de propaganda para convencer não só as farmácias das pequenas cidades a comprar o remédio, mas a população a comprar também. E aí, spoiler do final, mas aí um spoiler histórico. Você não vai perder nada do filme, sabe? Porque o filme tem muita coisa do meio dele. Ele acaba tendo que fugir. Ele tem que fugir por conta... Não, ele não tá na Amazônia. Eu falei errado, ele tá no Nordeste. Ele acaba tendo que fugir, daí ele foge pra Amazônia. Mas aí ele acaba sendo pego, se eu não me engano, também, porque decretou o estado de que essas pessoas deveriam ter que ser presas. E como ele é alemão, mesmo ele não tendo nada a ver com a guerra, tá ligado? Ele tava aqui no Brasil há uma cota já. Acho que desde antes da guerra começar, ele acaba tendo que ser preso. E as potências do eixo. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil declarou guerra aos países do eixo, como o Japão, os japoneses foram considerados inimigos do Estado e passaram a ser vigiados de perto aqui por autoridades brasileiras. Os mais velhos chegam a dizer que moravam numa espécie de campo de concentração naquela época. Os japoneses não tinham liberdade de se juntar 3 pessoas. Se a polícia encontrasse 3 pessoas conversando, preso. Encheram o xadrez. Não tinha liberdade. Sofri muito, espiritualmente, né? O fim da guerra teve um sabor agridoce para o Hajime Yamada. Se por um lado ele ficou aliviado com o fim dos controles sobre a comunidade, por outro, ele soube que a cidade natal dele tinha sido destruída por uma bomba atômica dos Estados Unidos. Eu sou de Hiroshima, nasci em Hiroshima. Caramba, ele é de Hiroshima, mano. Bomba atômica deixou muita gente doido. Queimou tudo, quase. Quando a bomba explodia, queimava a pele da gente, tudo. Eu acho que eu estivesse lá, eu tinha morrido também. Aí eu dei graças a Deus ter vindo para cá, para o Brasil. Se eu tivesse vindo lá, ou tivesse ficado no Japão, eu acho que nem existia mais. Foi horrível mesmo. O Japão, arrasado pela Segunda Guerra, se reconstruiu e, em poucas décadas, virou um dos países mais industrializados e ricos do mundo. Uma situação bem diferente da que tinha propiciado, décadas antes, a vinda de cerca de 160 mil japoneses para o Brasil, na maior onda migratória da história do Japão. O Japão passava por uma grande recessão, então o governador entrou em contato com o embaixador do Japão na época, morava no Rio de Janeiro, pleiteando a imigração para o Pará, justamente para virem ajudar, principalmente nessa questão de desenvolvimento agrícola. Cada família recebeu um terreno, ou seja, 25 hectares, que para plantio de verduras, arroz, feijão, fumo e o cacau. Com certeza ali encontraram uma vegetação muito densa,
árvores de grande porte, e ali eles começaram a fazer o processo de corte, derrubada dessas árvores e tudo mais, fazer o processo de limpeza para enfim poderem construir lá as suas casas. Quando os japoneses chegaram aqui, eles enfrentaram várias dificuldades, uma delas a malária. Mas teve uma coisa que deixou eles à vontade: a oferta de madeira. Eles já sabiam lidar com madeira e usaram as árvores daqui para construir casas tradicionais japonesas com as técnicas que eles trouxeram de lá, na qual não se usa nenhum prego nem parafuso, apenas Nossa. encaixes. A partir dos anos 60, a comunidade viveu seu apogeu graças ao cultivo de pimenta do reino. Naquela época, o tempero estava com preços altos no exterior e várias famílias japonesas se dedicaram à atividade. Até que, na década de 70, uma praga chamada fusariose dizimou as plantações e encerrou o ciclo de prosperidade. Os produtores aqui ficaram aí uma necessidade muito grande, né? Não tinham fonte de renda, então até então começaram a procurar novas alternativas. Esse que é o grande problema da monocultura e o movimento do agrofloresta não, falei errado, da policultura, dessas plantações mais orgânicas, vai ser tão necessário e faz tanto sucesso hoje, principalmente nos meios acadêmicos, né? Porque a monocultura, que é a produção de uma espécie só, ela pode ser boa a curto prazo, porque se você tem uma monocultura que ela tá gerando muita renda, ela pode te gerar muita renda a curto prazo e fazer você ganhar muito dinheiro em 5, 10 anos. Mas você coloca aquela planta sem nenhum tipo de proteção. Porque quando a planta está sozinha, sem outras plantas, você não tem proteção de sombra, não tem proteção de algum animal, não tem proteção de substâncias químicas que outras plantas podem produzir. E assim ela fica muito suscetível à praga. E geralmente monocultura vai utilizar técnicas que não propiciam uma diversidade gênica. Então, geralmente, monoculturas, as plantas são clones umas das outras. Então, se uma planta for suscetível a algum tipo de doença, algum tipo de fungo, algum tipo de bactéria, algum tipo de coisa que seja, todas vão morrer. Não vai ter nenhum tipo de planta que vai ser resistente àquele tipo de questão, né? Não à toa que a soja, que aí já não é uma agricultura familiar como o dos japoneses, a soja que eu tô falando do agronegócio, eles investem tanto em venenos e em mudanças genéticas, porque é uma monocultura. Plantações de soja são gigantescas monoculturas de sojas. Então, para você não perder aquilo para algum tipo de praga, você primeiro taca veneno pra cacete e segundo, você modifica as plantas para suportar aquela quantidade de veneno, né? Por isso que tanto o problema da soja transgênica vem daí. Porque é uma soja que ela é feita para sobreviver a uma quantidade de veneno que no final vai fazer mal para o consumidor do produto daquela soja, tá ligado? Já numa produção policultural, existem plantas que é meio louco falar isso porque a gente não pensa na planta como um ser vivo. Mas existem plantas que podem proteger as outras de diversas formas. Por exemplo, existem plantas que que produzem substâncias químicas nas suas folhas ou em alguma região do corpo. Nossa, minha cadeira afundou. Tem que subir aqui. Que pode produzir defesa contra predadores, contra bactérias, contra qualquer tipo de coisa, sabe? Então, por exemplo, a cafeína, vou usar a cafeína como exemplo. A cafeína que a gente bebe do café, que a gente gosta bastante, ela é produzida por algumas plantas, é uma substância produzida para matar predadores. Ela é uma substância de, de defesa. O cacau também tem algumas substâncias que a gente gosta e ama no chocolate, mas para animais que vão comer a folha de cacau, ou a planta de cacau, ou o fruto do cacau, isso mata esses bichos. E é protetivo, porque protege contra as pragas. Então, as plantas podem ter proteções. Só que algumas plantas não.
Então, quando você faz uma policultura, plantando grupos de plantas juntos de uma maneira estratégica, você pode proteger elas sem necessitar de veneno, sem necessitar de agrotóxicos. Além de você ter algumas técnicas já de diversas populações para proteger, como por exemplo cinza. Tem algumas populações que usam a agricultura do corte e queima, que é o quê? Elas queimam fragmentos, elas cortam um fragmento de floresta, plantam, queimam aquele fragmento da floresta que elas produziram. Com as cinzas, elas conseguem. Eu não lembro como que é a técnica 100%, mas você utiliza as cinzas para proteger algumas plantas de predadores. As cinzas, ao serem espalhadas nas plantas, na região onde está plantado, elas protegem de predadores, elas afastam predadores. Loucura, né? Daí, o que acontece? Depois que você colheu esse fragmento, você sai desse fragmento, espera esse fragmento recuperar, ele crescer de novo, para você não perder a floresta. Você vai para outro fragmento. Daí você tira plantas daquele fragmento, do outro fragmento, planta de novo e vai fazendo assim. É um jeito sustentável, você vai rotacionando a agricultura. Você não corta tudo e planta. Você corta o fragmento, planta. Deixa aquele fragmento se recuperar. Vai para outro fragmento, corta, planta. Vai para outro fragmento, corta, planta. Daí, 20 anos depois, você vai voltar no primeiro fragmento, entende? Porque aí você dá tempo da floresta se recuperar. Por isso que esses movimentos de policultura, de dessas produções orgânicas, agricultura familiar, é tão importante. Porque a gente consegue produzir isso e com técnica, com tecnologia, com pesquisa científica, com certeza a gente conseguiria produzir isso a nível industrial. Porque no fundo, apesar de a gente falar da soja, falar da agroindústria, o Brasil a curto prazo precisa dela para conseguir se manter economicamente. A gente é um país primário. Então não é que se quer matar a soja, tá ligado? Não é que, tipo, não, queremos parar de produzir soja e deixar o PIB do Brasil cair gigantescamente e acabar com. Porque apesar do agronegócio ser ruim pro Brasil, ele também produz emprego, ele produz renda para muitas famílias, renda para o Brasil, investimento externo para o Brasil e tudo mais. Mas hoje em dia a gente já tem conhecimento para fazer uma produção que seja mais amistosa a longo prazo, para a gente não precisar destruir o nosso país com desmatamento. A longo prazo, para a gente não precisar destruir a nossa saúde com agrotóxico. E a longo prazo também para a gente ter produções cada vez mais sustentáveis, né? Inclusive de soja. Um conceito central do budismo é a impermanência. Nada dura para sempre. Desde que a era da pimenta do reino acabou, o templo budista de Tomé Açu quase nunca mais encheu. O budismo foi perdendo força entre as novas gerações, e a crise fez muitas pessoas migrarem para o Japão. Várias famílias de Tomé Açu ficaram divididas entre os dois países. Tamó Mineshita foi um dos que tentaram a sorte na terra dos antepassados. Mas a saudade bateu e Tamó decidiu voltar a Tomé Açu para ajudar o pai com o trabalho na fazenda. Aí no começo é meio difícil, né? Porque o pai, tipo assim, não confia numa pessoa que ainda não tem experiência. Então eu tinha que mostrar serviço para mostrar que, assim, mostrar confiança para ele para poder me entregar esse terreno aqui, no caso. Tamó assumiu a propriedade do pai, mas ainda não sabe se algum dos filhos vai querer seguir os passos dele. Sua filha mais velha, Jennifer, se formou em biomedicina e também pensa em passar um tempo no Japão. Para ver se eu consigo um dinheiro, né? E aí poder ir atrás dos meus sonhos da faculdade, né? Aprimorar os cursos e, quem sabe, morar em outro local também. E como que vai ser a passagem do próximo ciclo, quando você já não tiver mais condição de tocar aqui o dia a dia? É porque uma propriedade,
a meu ver, é como se fosse criar um filho, porque você começa do zero. Você pega uma área praticamente sem nada, você mesmo prepara a muda, você mesmo planta e começa a colher, né, produzir. E isso aí a gente quer que tenha uma continuidade, né? E isso não quer dizer que a gente espera, né? Na verdade, a gente espera que um dos filhos chegue para assumir. Mas se nada garante que as novas gerações vão manter a tradição agrícola da colônia, o tempo de crise nas lavouras ficou para trás. Uma revolução nas fazendas das famílias japonesas trouxe um novo ciclo de bonança para Tomé-Açu e fez o município recuperar a parte do verde que tinha quando os pioneiros chegaram aqui. Quando os japoneses chegaram em Tomé-Açu, eles encontraram uma mata como essa. Mas eles derrubaram as árvores, eles construíram estradas e com isso, grande parte daquela floresta original foi destruída. Mas hoje eles estão fazendo o caminho inverso. Eles estão usando técnicas milenares japonesas e práticas que eles aprenderam observando os ribeirinhos para produzir alimentos enquanto reflorestam aquelas áreas. Nascido no Japão, Michinori Konagano se mudou com a família para o Brasil quando tinha 2 anos. Meu pai construiu com minha mãe pequena a casa e também pequeno plantio de pimenta. Então a gente já entramos nessa casinha para a gente começar a produzir pimenta, hortaliça, criação de galinhas, sim, criação de porco. Mas a família de Michinori seria golpeada pela praga que destruiu os pimentais nos anos 70. Até que um dos dirigentes da cooperativa dos agricultores japoneses sugeriu uma saída. Ele orientou assim, olhe a natureza, aprenda com a natureza. Ele viu ribeirinho produzindo com harmonia toda a fruteira ao redor da casa, consumindo durante 12 meses a vida saudável, né? Não tinha tanto recurso financeiro, mas a vida saudável. Observando a natureza e os ribeirinhos, os japoneses começaram a testar um outro sistema de plantio que se espelhava na floresta e privilegiava a diversidade de espécies. Um sistema que também incorporava técnicas e conceitos herdados dos ancestrais japoneses. Existe assim palavra chamada É louco, né? Como a gente, em várias questões, mas na agricultura, a gente abandonou todos os conhecimentos tradicionais que a gente tinha e, ao criar a indústria, foi totalmente para uma visão de vamos totalmente tecnológico. O que é totalmente tecnológico, totalmente avançado, o que vai dar mais dinheiro, o que vai trazer mais lucro. E a gente esqueceu que muitas técnicas já existiam há muito tempo e as populações viviam, conseguiam sobreviver tantos anos sem, por exemplo, uma tecnologia mecânica, vamos dizer assim, sem máquinas, por alguma razão, né? Que o caminho mais certo, na verdade, era juntar os conhecimentos, utilizar a tecnologia naquilo que a gente poderia utilizar para ajudar, né? É lógico que a tecnologia vai fazer que você tenha uma produção melhor. Se você, por exemplo, tiver regadores automáticos, se você tiver algum tipo de tecnologia para te ajudar a colher mais rápido, vai fazer com que você não desgaste o seu corpo e tudo mais. Mas não quer dizer que a técnica que foi passada de tantos anos, que a gente foi aprendendo junto com a interação nós com as florestas e tudo mais, porque nós e a floresta somos natureza, né? Que daria para continuar utilizando. Né? Tamanho. O que é motamanho? É desperdício, que nunca desperdiçamos. Então, esse aí já veio herdando, né? Lá do Japão para cá. Tô vendo que você está abrindo aqui o cacau e já jogando as cascas aqui. Por que você está fazendo isso aqui? A gente deixa a casca aqui no campo mesmo, porque vira novamente adubo, né? Vira o adubo pro próprio pé. Nesse método agrícola, não existe o conceito de plantas daninhas. Todas as espécies desempenham algum papel no sistema. Agrotóxicos e fertilizantes químicos jamais são usados. E até mesmo insetos são bem-vindos. Michinori, tem um monte de formiga aqui nesse pé de pitaia. Como que vocês encaram os insetos no sistema de vocês?
todo inseto que o pessoal chama praga, né? Praga tem uma função, tá? Esse inseto vai e vem, ele está controlando insetos também, né? E também tem questão do polinizações também. Ele tem uma funcionalidade para fazer polinização de várias espécies. Então vocês não eliminam essas... Equilíbrio, parceiro. Equilíbrio. Na biologia, equilíbrio. Eu sei que pode parecer idiotice, às vezes, principalmente quando a gente fala de política, o pessoal não gosta muito de equilíbrio, centro, você tá isentão, mas, cara, biologia, equilíbrio. Qualquer pessoa que passou por um curso de ecologia entendeu que equilíbrio é a alma do negócio. Não existe isso de, tipo, praga, não existe... A não ser que for construído pelo ser humano. O ser humano constrói praga. O ser humano, ao mudar algumas coisas, constrói comportamento de praga, mas é equilíbrio. Porque se você tirar essas formigas, um animal que comia formiga pode morrer. Esse animal morrendo, vamos dizer que, por exemplo, quem comia formiga também comia gafanhoto. Aí você tira a formiga e mata um animal por tabela, assim. Isso vai destabilizar todo o ecossistema, porque, por exemplo, vão começar a comer só os gafanhotos. Daí, comendo só os gafanhotos, vai impactar em outro animal, que vai impactar em outro animal, que vai impactar em outro animal, e você tira todos os ciclos, sabe? Tanto que professor de biologia e ecologia adora um vídeo. Assistam esse vídeo, depois, se você tiver mais interesse, chamado Como Lobos Mudam Rios. Que é um vídeo que fala sobre cascata ecológica, que vai falar sobre o Parque de Yellowstone, de como a retirada de lobos mudou até o fluxo do rio, os rios do parque. E como, a partir da década de 80, eles reintroduziram os lobos e o parque mudou de cabeça para baixo. Sem sacanagem. O parque mudou totalmente. Mudou tanto que influenciou até o fluxo dos rios. O lobo, um animal que a gente pensa, caramba, é um animal predador, ele vai matar outros animais. Mas a maneira como a vida se desenvolveu no planeta Terra foi em equilíbrio. E eu falo equilíbrio não no sentido de autoajuda, de equilíbrio no sentido moral, de bom ou ruim, sabe? Você tem que entrar no meio do caminho. Não. Equilíbrio que eu falo é tudo meio que balanceado, sabe? Precisa ter o lobo. O lobo pode... Não é bonito você ver o lobo matando um cervo, mas eu preciso ter o lobo. Senão eu vou desequilibrar tudo, porque foi como a vida evoluiu. Foi como a vida se fixou no planeta Terra, sabe? Formigas. Não. Isso aí deixa naturalmente aqui dentro. Então, a natureza dá um equilíbrio aqui dentro. A propriedade de Michinori tem 230 hectares de área cultivada. É uma das várias fazendas geridas por famílias japonesas em Tomé-Açu que aderiram aos sistemas agroflorestais. Com a mudança na paisagem, muitos bichos voltaram a aparecer. Nós temos cupuaçu, cacau, açaí, pimenta do reino e também várias espécies florestais. Tá? Produzimos 12 meses do ano. Então está riquíssimo de animais aqui dentro. Tem preguiça, tem raposa, tem preguiça reais, que já está até extinção, né? Nós temos aqui na floresta, ninguém caça aqui, só preservam. Tem tatu, paca, gambá, tem muito assim, né? Gaviões durante o dia, à noite coruja. A linha separa a agrofloresta de Michinori da fazenda vizinha. 15 anos atrás, toda essa área era uma grande pastagem degradada. Nossa, olha. Quando o senhor começou a trabalhar nessa área, como que ela era? Era tipo assim uma área degradada, que nós estamos aqui ao lado esquerdo da gente, né, enxergando aqui, propriedade já totalmente aberta, era cultivo de pimenta no passado, era uma área assim já abandonada. E só em 15 anos vocês conseguiram fazer com que ela ficasse desse jeito, assim, com aspecto de floresta fechada. Sim, tudo foi escolha de variedade de espécies também. Tem que ter toda uma produção de, tipo, na questão botânica você tem espécies pioneiras. Porque, por exemplo, existem espécies de planta que precisam de sombra para crescer. Então você tem que colocar primeiro as espécies que vão conseguir crescer com o sol, daí depois você vai adicionando herbáceas, você vai adicionando outros tipos de espécies. Cara, a natureza é fantástica. A natureza que nós fazemos parte, nós não estamos além da natureza, ela é linda demais.
Hoje o cacau é o carro-chefe da produção de Michinori e de várias outras famílias vizinhas. Um cacau de alta qualidade e que passa alguns dias em processo de fermentação e secagem antes de ser exportado. Eu imagino o privilégio deve ser sentir esse cheiro, né, da fermentação do cacau, né, bem forte, bem gostoso, né? Dá para saber a qualidade já pelo cheiro, né? Essa amêndoa, boa parte dessa amêndoa de qualidade primeira, qualidade 1, exportado via cooperativa para o Japão, uma empresa chocolateira. É difícil Caramba. imaginar que os mesmos agricultores que criaram esses canteiros abundantes ajudaram a destruir a floresta no passado. Hoje eu sinto assim culpado ter derrubado, queimado, né, com um palito, um fósforo, incendiamos toda a floresta, né, então queimamos, viramos cinza, aquela matéria orgânica virou toda cinza e a degradação foi muito grande naquela época. Agora, Michinori se dedica a dividir com outros agricultores do Brasil e outros países o que ele aprendeu. Eu vejo assim, imensidão de gente necessitando, né? Precisamos alimentar essas populações. Então, por que não passar esse conhecimento para todo mundo, né? Independente de colônia japonesa? Esse é o meu pensamento particular. Eu sinto, né? Eu tenho esse olho puxado, mas eu sinto mais brasileiro do que japonês. Mais do que o olho, o que distingue Michinori é seu olhar. Um olhar para a floresta que absorve saberes ancestrais japoneses e ribeirinhos, e que vislumbra um futuro para a Amazônia ancorado no passado. Excelente. Caraca, excelente matéria, excelente pensamento. Quiçá a gente consiga passar esse pensamento. É que a gente precisa, no fundo, construir juntos mobilização social que mobilize, impacte nos nossos governantes e obrigue esses governantes a gerar políticas públicas que mude a maneira como a gente produz. Porque o que a gente vai precisar é de uma regulamentação estatal de como a gente produz, né? Pensando no futuro de todos nós, né? De todos nós que estamos aqui e das próximas gerações. Excelente vídeo! Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do react, espero que você tenha gostado do conteúdo. Não se esqueça de ir lá, curtir, comentar o vídeo original. Não se esqueça de se inscrever no canal da BBC News Brasil, que tem vídeos muito interessantes, mini documentários muito legais. Eu vou ficando por aqui também. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar aqui também, de compartilhar. Quando dá tudo certo, tem vídeo quase todo dia. Então, se você não é inscrito, inscreva-se. Até a próxima e tchau!